Estamos de volta com o segundo bloco do Missão Saúde na TV e nós temos assim a honra, o privilégio de estar aqui com a doutora Tatiana Carvalho, que é cirurgiã vascular e angiologista. E hoje a gente já começou um bate-papo aqui no primeiro bloco, né, com algumas perguntas de telespectadores e sobre doença circulatória periférica. Né? Como que é, quais os sintomas, como que a gente pode estar prevenindo. E a gente vai continuar esse bate-papo. Ficou uma pergunta para ela fazer agora nesse bloco a respeito da seguinte aqui. Quando se deve procurar um vascular, que a Cledeane fez, né? Quando é, doutora, esse período? Existe, assim, porque tem patologias que a gente, sei lá, a mamografia aos 40 anos, né? Existe um protocolo assim para procura ao vascular? Então, a cirurgia vascular ela é uma subespecialidade, né? Então, geralmente ela vem por encaminhamento de outro colega. Então, não é que é proibido você ir procurar, você já marcar direto, mas o ideal é que você tenha passado, né, com outro colega, que seja um clínico geral, um cirurgião geral, qualquer outro especialista, que vai identificar que o seu sintoma ele é específico da minha especialidade. Fora isso, por exemplo, você tem varizes na perna, então você já sabe que é quem que trata varizes? Cirurgião vascular, você já pode marcar. Aí, quanto a isso é interessante, Dármina, o tratamento de varizes nessa época de praia, né? Então, para tomar sol, você não pode. Então, se você vai fazer a aplicação escleroterapia, você tem uma viagem, está programado, gosta de curtir as praias agora em julho, não é a hora de começar a fazer o tratamento com escleroterapia, porque fica roxinho e esse roxo ele pode manchar com o sol, tá? Mas, fora isso, procurar sempre o cirurgião vascular quando algum colega encaminhar ou se você notar algum probleminha de inchaço nos membros, né? O edema, como eu falei, ou varizes até mesmo. Muito bom você ter tocado nesse assunto, né? Porque agora começou a ir às praias e às vezes as pessoas pensam muito no lado estético, né? E querem fazer os tratamentos, porém isso pode causar um efeito contrário, né? Um efeito pior, né, doutora? Porque se ela faz o tratamento e vai para o sol, se expor ao sol, vai piorar a situação no caso, então. Sim, sem dúvida. A maioria, né, de cirurgia, procedimento estético em face, o sol ele acaba ali na vascular, ele acaba tatuando, né? Então acaba ficando uma manchinha escura, tanto em pós-cirúrgico como pós-escleroterapia, que é a técnica para secar os vasinhos. Está tirando agora uma pergunta que talvez interesse mais às mulheres a respeito de uso de anticoncepcional. Se ele aumenta o risco para trombose, quais as consequências do uso prolongado, até do uso mesmo do anticoncepcional, qual a relação com a sua especialidade? Na trombose, por exemplo, causa? Esse é um tópico muito interessante, Jová. Causa sim, tá? Que trombose? Como eu já falei, a gente tem as artérias e as veias. Então, o anticoncepcional ele está associado à trombose venosa profunda. O que é isso? É um coágulo. O sangue ele passa dentro dos vasos líquido, né? Então, o vaso é um caninho, como eu falei, funciona como um cano. E esse sangue líquido ele acaba coalhando, coagulando. E esse coágulo ele pode gerar um edema importante, a perna pode ficar roxa. E esse coágulo ele pode também se desprender na circulação, ganhar ali a veia cava inferior, superior e chegar até os pulmões, que é a famosa embolia pulmonar, que muitas vezes pode ser inclusive fatal, tá? E o anticoncepcional ele está muito associado, né? Alguns já foram até retirados de alguns países. Existem alguns anticoncepcionais que eles são mais seguros, os que têm progesterona isolado, mas aqui sempre eu quero deixar claro que você tem que conversar com seu ginecologista. A mensagem que fica é que anticoncepcional não é vitamina. Então, às vezes eu vejo pacientes falar, eu tomo porque melhora a minha pele, melhora meu cabelo, compro ali uma cartela na farmácia e você aumenta em 6 vezes o risco de ter uma trombose venosa profunda. Então, as pessoas que usam anticoncepcional têm 6 vezes mais chance de ter trombose de quem não usa. Sempre conversar com seu ginecologista, qual é o melhor método. Então, tem algumas pílulas, sim, né, a de progestágeno isolado, que elas são menos trombogênicas. Isso tem que ser sempre discutido com seu ginecologista. Agora, isso serve de alerta também para aqueles que gostam de automedicar-se e também a questão do uso frequente ou até no balcão da farmácia
a indicação por uma pessoa que não está preparada para aquela finalidade, né? Eu vejo também que existe um certo descaso, na verdade, porque é uma medicação de uso frequente que não tem muita regulamentação. Ou existe alguma regulamentação para adquirir no balcão da farmácia, ou a melhor estratégia é o paciente sempre procurar o médico? Sem dúvida, isso sempre é alerta, né? Anticoncepcional não tem nenhum controle, né? Qualquer pessoa pode comprar e é um hormônio. Então, não só o problema de trombose, como alguns outros problemas também. Você pode ter uma trombofilia, que é uma outra doença, que é uma predisposição a formar trombo. E você não sabe, isso geralmente é genético, e aí você usa o anticoncepcional, isso associado a uma doença genética, o risco de trombose fica muito maior. E a gente tem visto, sim, cada vez mais em consultório, mulheres jovens, inclusive, com tanto embolia pulmonar quanto com trombose venosa profunda. E como o Marcos falou, assim, parece algo tão simples, né? O uso de concepcional, toda mulher, geralmente, em alguma fase da vida, já tomou anticoncepcional. E o que eu vejo também é justamente isso. Ah, não, minha vizinha toma tal anticoncepcional, então eu vou tomar também, né? E não se preocupa, na verdade, em fazer o acompanhamento adequado, em estar utilizando essa medicação de forma que o seu organismo é diferente do organismo da outra pessoa, né? Assim como várias outras medicações, mas a gente está falando especificamente dessa. E aí, agora vem uma pergunta que até a gente brinca assim, se é mito ou verdade, né? A respeito do salto. Né? Essa daí eu até fiquei meio assim, porque, gente, se tem uma coisa que eu gosto de usar é salto. Né? Pessoas mais baixinhas, né, a gente acaba querendo usar muito salto. E aí, doutora, o salto, ele causa realmente varizes? Como que é essa relação salto-varizes? Explica um pouquinho para a gente. Durante muito tempo, Dhamina, a gente falou que era mito, tá? Só que tem um estudo, um estudo recente, recente não, já tem algum tempinho, que ele mostra que quando você está com salto, você reduz o bombeamento muscular da panturrilha, que a gente chama de coração da perna. Então, você tem uma redução do retorno venoso. Como eu falei, o sangue vai pelas artérias, volta pelas veias. Se você tem uma redução desse retorno, você aumenta a pressão sanguínea dentro dos vasos, das veias, né, nas pernas. Isso pode, sim, aumentar o risco de varize, sempre associado à herança genética. Então, você vai ver pessoas que diversos fatores de risco para varizes, né? Ficar em pé o tempo todo, usa salto o dia todo, tem filhos, né? Que a gestação com o crescimento do útero comprime a veia cava, diminui a drenagem de sangue, pode ter varizes, mas sempre aliado à herança genética. Você vai ver pessoas que têm todos os fatores de risco possíveis e não tem varizes nenhuma na perna, né? Então, sempre aliado ao fator genético, mas o salto, o que é o ideal? Vai trabalhar? Vai passar o dia todo? Um saltinho menor, né? Salto mais Anabela, evita salto muito grande. Vai para uma festa, reserva aí para um outro evento, mas para o seu dia a dia do seu trabalho é bom evitar, sem dúvida, ficar o dia todo de salto. Tá ouvindo aí vocês que gostam de usar salto, né? Fiquem ligados aí nessas questões que a doutora acabou de explicar, viu? Tatiana, agora nós falamos de trombose agora há pouco, que é problema circulatório, do uso de salto. Uma pergunta pode-se usar a meia elástica preventivamente, sem instrução médica, sem orientação médica, sem indicação, pensando na prevenção de problema circulatório? Quem está ouvindo agora o programa aí pode ter essa curiosidade. Eu posso usar uma meia elástica para prevenir problemas de circulação? Não, inclusive o problema de circulação ele pode ser arterial, Jová. E se for arterial e você usar a meia, chega a ser catastrófico, porque a artéria é quem leva o sangue oxigenado e você aperta aquilo ali, você reduz o fluxo arterial. Então, já tive até pacientes que pegaram meias emprestadas e complicaram bastante a situação porque usaram uma meia emprestada. A meia ela é um arsenal terapêutico muito importante para quem tem varizes, mas tem que ser bem indicada. Se tiver outras patologias, pode acabar piorando. Qual que é o tipo da meia? Então, quem prescreve geralmente é o médico, tá? De preferência o cirurgião vascular, muito utilizada na gravidez, né? Importante como fato de prevenção, melhora edema, previne varizes. Então, nunca pegue uma meia emprestada, sempre tem que passar no médico para ver se a sua patologia ela pode ser tratada com o uso da meia de elastocompressão.
colocar essa discussão, Tatiana, porque assim, nós estamos falando de produtos que são acessíveis e que não são tão caros. O anticoncepcional é um medicamento acessível, que é de baixo custo. A meia é acessível também, não é de tão alto custo assim. Só que os riscos de uso de forma indevida, sem instrução e sem orientação de um profissional especialista, a exemplo, pode gerar sequelas até irreversíveis, na verdade, né? E além do que também geralmente a população jovem, que está plenamente ativa no mercado de trabalho, pode ser afastado ou encerrar uma carreira em decorrência de um mau uso ou de uma má orientação, não é isso? Sim, a meia, hoje já tem diversos locais que vendem mesmo. As meias medicinais, elas costumam ser um pouco mais caras, né? É mais difícil de achar algumas outras marcas, mas sem dúvida tem que ter bastante cuidado e ser muito bem indicado. Até porque tem uns níveis, né, de compressão. Eu estava lendo um pouco sobre isso. E cada um tem um nível, o tamanho, tudo exato. E geralmente, nas receitas, vocês prescrevem, falam explicando, né, qual que é o tipo de meio. Eu acho bem interessante. E aí vem a pergunta que não quer calar. Varizes tem cura? E aí eu acho que tem algumas imagens, né, doutora? Que a senhora... Sim, pode colocar a imagem. Essa é uma pergunta muito frequente também em consultório. Mas, doutora, não tem cura? A resposta é não, tá? Varizes é uma doença crônica, gente. É a outra, é a da úlcera. Isso, essa daí, tá? Então, essa foto ela mostra bem essa patologia crônica. Varizes, alteração de pele. Eles começam com o que a gente chama de um eczema, que é uma coceira no local. A partir dessa coceira, mancha e abre uma ferida, tá? Essa é a famosa úlcera varicosa crônica. Então, as varizes é um problema de válvula e você tem que estar retornando ao cirurgião vascular, igual ir no dentista, tá? Então, você faz o tratamento, melhora. Não é que as veias voltam, elas surgem novas, porque você vai continuar ficando muito tempo de pé, então você continua com os fatores de risco e essas veias elas vão surgir novamente, você tem que sempre estar tratando. Então, cada tratamento específico para cada caso e realmente ela é uma doença crônica, sem cura, né, e com acompanhamento e tratamento. Lembrar que também não se inicia com a trombose já em estágio avançado, inicia-se por pequenos problemas circulatórios, né? Cabe o paciente ficar um pouco atento também para os pequenos sinais. Tem algo que eles possam observar na circulação, Tatiana, que já faça que eles fiquem alertas ou procurem de imediato um profissional? Que sinal que eles podem observar que pode, se não for tratado, evoluir para uma varize, por exemplo? Sim, né? Isso em qualquer patologia, né? Sempre o início, né? É muito mais fácil de tratar. Então, essa úlcera mesmo que eu mostrei vai começar o quê? Uma alteração da cor, vai estar coçando um pouquinho. Então, essa é a hora de procurar logo antes que evolua para uma ferida profunda. Tem pacientes que ficam 10, 15 anos com essas feridas na perna, tá? Então, qual é o sinal? Inchou, como eu já falei no início, mudou coloração, uma dor diferente na perna. Então, você pode ou passar com o clínico geral, tirar dúvida, ou marcar diretamente aí com o cirurgião vascular. Gente, olha só, a gente já está encerrando já o nosso segundo bloco e eu já gostaria de deixar aqui uma pergunta para a doutora Tatiana, que eu sei que tem um monte de gente aí que está assistindo, a respeito da musculação. Se melhora, se piora, se pode fazer, né, quem tem varizes, e ela vai estar respondendo aí no terceiro bloco. Fique ligado aí, Missão Saúde na TV.